Caros colegas professores, eu sou Mário Cesaretti, eu sou da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde e hoje eu estou no Núcleo Assessor de Tecnologias Educacionais da Pró-Reitoria de Graduação. Nós vamos começar hoje a nossa oficina sobre sala de aula invertida. Olá, professor. O objetivo dessa nossa oficina é fazer com que os professores conheçam essa estratégia didática chamada sala de aula invertida e que eles possam passar a utilizar essa estratégia pedagógica na sua sala de aula. Às vezes, a gente vê manchetes como essa em que a sala de aula tradicional, o lecture, ele está mudando. Recentemente saiu na revista Wired essa matéria que as aulas tradicionais estão acabando. Isso se deve, talvez, por causa dos nossos novos alunos. Esses alunos totalmente ligados em tecnologia, com pouca paciência de assistir a aula teórica, que se dispersam muito facilmente. E a ideia é sempre envolvê-los. Para isso surgiram diversas metodologias, chamadas metodologias ativas, que dizem que potencializam o aprendizado do aluno. A gente tem, entre elas, a sala de aula invertida. Então, tem saído na imprensa, tanto no portal da Globo, como nesse site Por Via, em que a sala de aula invertida pode ser uma dessas estratégias. Entre essas estratégias tecnológicas que a gente tem, como metodologias ativas, associada a metodologias ativas, surgiu o que se chama de ensino híbrido. O ensino híbrido, ele mistura o encontro face a face do professor com estratégias tecnológicas nos seus diferentes formatos. A gente sabe que quando a gente está muito próximo ao aluno, a gente consegue motivá-lo, a gente consegue adequar, personalizar o ensino dele, a gente consegue fornecer feedback para o aluno e a gente consegue ministrar todos os conteúdos necessários para a nossa disciplina. Quando a gente fala em ensino via tecnologias, a gente tem bastante mobilidade do aluno, uma vez que ele pode acessar esse material no computador em casa, no tablet, no telefone celular. A gente tem uma estrutura definida do ensino, a gente tem controle do que o aluno está fazendo e a gente aumenta a autonomia do aluno. Essa conjunção entre ensino face a face e ensino mediado por tecnologia, a gente chama de ensino híbrido. No inglês, o nome disso é Blended Learning. Existem vários modelos de ensino híbrido. Ele está muito bem explicado nesse livro em português, que se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre isso, ele está aí, a foto dele para vocês verem. Existem vários modelos, e a nossa sala de aula invertida está inserida dentro deste modelo chamado modelo de rotação. Então, dentro desse modelo de rotação, eu tenho 4 diferentes modalidades, diferentes tipos de arranjo para que o aluno possa estudar. A gente tem de rotação por estações, o laboratório rotacional, a rotação individual e a sala de aula invertida. Eu vou falar também do modelo Flex, que é um modelo muito parecido com o modelo de rotação individual, para que vocês conheçam também. No modelo de rotações, ele acontece dentro da sala de aula, ou dentro de um ambiente que tenha atividades escritas, leituras. Então, um grupo de alunos está fazendo uma atividade escrita, outro grupo está fazendo uma leitura, e um ou mais grupos estão fazendo uma atividade online. Então, essa sala de aula deve conter estações em que o aluno circula por essas estações. E o professor, ele vai guiando os alunos nos diferentes caminhos. Vejam quantas coisas importantes nós temos aqui. Nós temos um feedback do professor, nós temos o professor muito próximo dos alunos, nós temos os alunos se ajudando entre si, dentro de uma estação, e tem aluno fazendo atividade, que pode ser personalizada, no computador, por exemplo. O laboratório rotacional é muito interessante também, mas um espaço extrapola o espaço da sala de aula. Então o aluno, ele vai da sala de aula em algum momento, onde ele tem alguma atividade junto ao professor, e depois ele vai para o laboratório, nem sempre com o professor, ele pode estar com um técnico no laboratório,
ele está estudando no laboratório e depois ele passa para outro laboratório e outra atividade. O outro modelo é o modelo de rotação individual. E o melhor modelo, o melhor exemplo, é essa escola de né, que acontece nos Estados Unidos, em que o aluno ele vai sozinho, lógico que orientado pelo professor, uma proposta personalizada pelo professor, e o professor fala o caminho que ele deve fazer. Então ele fala assim, olha, você tem que ir para a biblioteca fazer isso, você tem que estudar online isso, você tem que ir para o laboratório tal, você tem que passar para um seminário na sala tal. Então o aluno ele passa de ponto em ponto de maneira orientada pelo professor. Inclusive ele pode ter um espaço junto com o professor, para tirar dúvida, para resolver. Então esse modelo, que inclui, lógico, tecnologia, é um modelo de rotação individual. O modelo flex, que é o segundo que eu falei, ele é igual ao modelo individual. Só que não existe uma designação pelo professor. Então o aluno faz o seu caminho. Nesse modelo de flex, ele pode, por exemplo, assistir matemática na série seguinte, ele pode ter alunos de séries diferentes na mesma turma, ele pode até ter uma parte social. Então ele faz o que ele quiser, desde que ele apresente um resultado, lógico. Mas o que nos interessa é a sala de aula invertida, e é dela que nós vamos falar agora. Por que inverter a sala de aula? Quais seriam os possíveis benefícios da gente inverter a sala de aula de hoje? Qual seria o benefício da gente usar tecnologias associadas ao nosso estudo? Porque esse modelo, ele, por exemplo, fala a linguagem do aluno de hoje. Um aluno que se dispersa quando tem que estudar por um grande período. Ele personaliza a aprendizagem do aluno. Então o aluno, uma vez que ele utiliza dessa metodologia, e a gente vai ver que vai utilizar material pela internet, que ele deve previamente estudar, ele pode estudar no ritmo dele. Ele ganha autonomia de estudo. Se o aluno tem maior dificuldade de estudar, ele pode estudar por mais tempo. Se o aluno tem maior facilidade com aquilo, ele diminui o seu tempo. Se ele quiser rever o material, ele consegue fazer isso. Às vezes, na minha experiência, vejo que muitos dos alunos ainda gravam aulas. Gravam aulas para ouvi-las de novo. E eles fariam todo esse trabalho na casa deles. E o momento presencial, a gente aumentaria a nossa interação com o aluno. Então, o nosso aluno, a gente poderia interagir mais com o nosso aluno. A gente poderia esclarecer dúvida, a gente poderia fazer com que ele aplicasse os conhecimentos dele. No momento que ele está em casa e ele tem dúvida, ele poderia, por exemplo, buscar mais material. Tentar estudar isso em outras formas. Despertar a curiosidade do estudante. Uma vez que nós teríamos também mais proximidade, mais tempo de trabalhar com o aluno, a gente poderia conhecer mais os alunos, conhecer mais as suas dificuldades. E com isso a gente aumentaria muito mais a interação do professor com o aluno. O aluno, quando estuda e tem dúvidas, ele pode, hoje, como todo mundo está interligado, ele poderia construir comunidades de aprendizagem. Ele poderia dividir os seus conhecimentos com seus colegas. Utilizando, lógico, os recursos de tecnologia e comunicação. Essa sala de aula invertida, ela ajuda o aluno que é ocupado, que às vezes não pode vir à aula. Um exemplo que o Bergman nos dá é do aluno que é jogador. Então o aluno não consegue acompanhar tanto o ritmo da sala de aula. Ele muda o gerenciamento da sala de aula. Nas escolas básicas, ele permite que os pais aprendam junto com os filhos e ajuda os alunos que têm dificuldade de aprendizado. E o que é a sala de aula invertida? De uma maneira simples, é o seguinte. No modelo tradicional, os professores ministram os conteúdos na universidade, transmitem a informação e o conhecimento, e na casa dos estudantes eles fazem os exercícios, executam seus projetos, eles fazem seus trabalhos e
usam as estratégias de resolução de problemas. Porém, é nesse momento em casa que eles têm dúvida. A ideia da sala de aula invertida é simples. Ela inverte o processo. Então, na casa dos estudantes, eles fazem as leituras que são necessárias, assistem os vídeos pelos professores, fazem pesquisas e, no momento da sala de aula, né, quando eles vão para a universidade, eles vão resolver os exercícios, eles vão executar os projetos, eles vão realizar os trabalhos e eles vão fazer a solução de problemas. Nesse momento, eles conseguem aplicar o conhecimento aprendido. Mas não é também ficar assistindo vídeo em casa. Então o professor vai, seleciona um monte de vídeos do YouTube e traz isso como atividade para a aula. Não é isso. Eu tenho que usar uma estratégia de aplicação do que ele estudou. Não é simplesmente um repositório de informações para o estudante. E não é transformar os professores em produtores de vídeo. A gente tem um monte de material disponível na internet que a gente pode utilizar como recurso. É lógico, nós poderemos fazer algum vídeo de um ponto específico. E isso é um recurso bastante simples que nós vamos aprender mais para o futuro. Então, na sala de aula invertida, a gente inverte o método, o papel do professor. O professor era aquele do ensino tradicional, o único detentor do conhecimento, e na sala de aula invertida, ele é um parceiro do aprendizado. Ele é um condutor, ele é um facilitador, ele é um motivador dos estudantes. Porém, o estudante também tem que mudar a sua postura. Aquele estudante passivo, na sala de aula, ele tem que mudar o seu comportamento. Ele tem que se tornar um estudante ativo. Ele tem que ser um ensino centrado no estudante. Ele tem que ter autonomia para estudar o material, ele tem que ter maturidade para estudar o material previamente, ele tem que ter uma participação ativa, ele tem que desenvolver atividades novas e aumenta a carga de trabalho do estudante. Porque a gente está acostumado, às vezes, com aquele estudante que vira para a prova. E esse papel do estudante ele tem que ser abolido. A sala de aula invertida ela tem um histórico muito interessante. E ele não começou na área da saúde, de onde eu venho, mas ele começou na área das exatas. Ele começou com um físico de Harvard chamado Mazur. E ele passou a trabalhar com instrução por pares. Esse é o termo que eu encontrei em português para peer learning. Existem outros. E aí ele fazia um estudo prévio de materiais, dava os materiais para os alunos, fazia questões para os alunos ao final desse período, ele usava um ambiente virtual e no momento que ele compilava o resultado dessas questões, ele classificava os alunos em diferentes níveis e os alunos que iam melhor nessas questões ajudavam os alunos que iam piores nessas questões. Então esse modelo de peer learning é bastante usado lá em Harvard. Em 99, a gente tem um outro método, dentre os diferentes métodos que a gente tem, que se chamava-se Just-in-Time Learning. Eu vou falar ele um pouco mais para frente, mas o princípio é o mesmo. Ele pedia que o aluno se preparasse sozinho para alguma tarefa prévia. Em 2000 surge o nome de sala de aula invertida, ou Flipped Learning, ou Inverted Learning. Em 2004 começou a Khan Academy. A Khan Academy todo mundo já deve conhecer. São aulas escritas que estão no YouTube. O Salman Khan ele fazia aulas para um sobrinho que estava distante e ele explicava física, matemática e isso se proliferou. Em 2006 surge efetivamente o nome de Sala de Aula Invertida com Bergman. Depois vou mostrar para vocês o livro dele. E ele gravava aulas em cima de um PowerPoint, assim como eu estou fazendo para vocês. Então o livro de Bergman tem em português, chama-se Sala de Aula Invertida. A gente acha aí no comércio para comprar, se vocês se interessarem. Mas quando a gente fala simplesmente de sala de aula invertida, a gente tem que pensar um pouco mais. A gente tem que pensar quais habilidades isso desenvolve no estudante. Então, como primeiro passo, eu vou falar das habilidades cognitivas.
O meu enfoque vai ser todo em cima da taxonomia de Bloom, que ela, em 2001, ela foi alterada nas suas escalas, nos seus verbos. Quando a gente olha os verbos, a gente começa lá do domínio mais baixo de todos, na sua habilidade mais baixa, que é o aluno lembrar. Depois a gente passa para o aluno entender aquilo que nós estamos explicando, e aí a gente passa para habilidades cognitivas maiores. Ele consegue aplicar o conhecimento que ele usou, que ele aprendeu, ele consegue analisar, ele consegue fazer uma síntese, e ele consegue criar a partir daquele conhecimento. Então, quando a gente vê com uma sala de aula tradicional, dura, a gente vê que o aluno sai com basicamente duas capacidades. Ele lembra daquilo que o professor falou e ele entende aquilo que o professor disse. Ponto. Ele não usa nem a habilidade de aplicar, nem de analisar, nem de sintetizar, nem de criar. A gente espera que ele faça isso em casa ou em um outro momento. Outra habilidade que é importante é uma habilidade socioemocional. E eu trouxe aqui para vocês algumas habilidades, uma habilidade que é muito importante para o aluno continuar estudando, que é a habilidade de motivação. E quando o aluno está motivado, quando ele está desafiado, ele aprende muito mais. Um estudo da OCDE mostra que a motivação é crítica para o aprendizado, para o sucesso do aprendizado. Então, trouxe aqui para vocês um modelo de sala de aula invertida, esquematizada, para a gente pensar um pouco nessas habilidades socioemocionais e cognitivas. Então, como funciona? O professor seleciona o seu material, compartilha o seu material. Aqui na nossa universidade nós temos um Moodle que serve para compartilhar o material, mas eu também posso fazê-lo através de um Dropbox, do Google Drive. A nossa universidade tem o Office 365, que existe um espaço bastante grande para a gente tem 1 tera para disponibilizar material para os alunos. E os alunos o que fazem? Eles pegam esse material compartilhado e estudam. Então pode ser via computador, pode ser via separata, pode ser via tablet. Depois eles vêm para o momento presencial. Nesse momento presencial, eles tiram as dúvidas, pode ser entre os colegas, pode ser junto com o professor, e todos realizam atividades práticas. E aqui o professor deve ser um parceiro ativo em ajudar, em monitorar os alunos nas suas atividades práticas. Uma vez que eles estudaram, tiraram todas as suas dúvidas, todos avaliam, o professor avalia e propõe um novo tópico, e os alunos revisam o conteúdo estudado. Quando a gente olha as habilidades que cada um desenvolveu, então nesse primeiro momento é o momento da casa. Então o aluno entendeu, lembrou de todo o material. Depois o que ele vai fazer? Ele vai aplicar o conteúdo, o que ele estudou, ele vai analisar, ele vai sintetizar, ele vai criar. Então o professor poderia pedir para que ele criar um projeto. Por que não? E aí ele vai usar todo o referencial que ele estudou. Quando ele vai para casa, ele vai usar todas as habilidades criativas, habilidades cognitivas e socioemocionais. Então ele vai lembrar, entender, aplicar, analisar, sintetizar, criar. As habilidades socioemocionais que estão envolvidas todas no processo motivação do estudante, autonomia, perseverança, resiliência, colaboração entre os estudantes, comunicação, criatividade. Então a gente vai usar tudo isso no nosso processo de aprendizagem. Isso aqui é uma outra maneira, né? Então o Bloom, quando propôs a sua taxonomia, ele usou através de uma pirâmide, e eu estou dizendo a mesma coisa aqui em uma pirâmide. Então antes da aula ele vê o vídeo, ele recorda expressões, ele conhece termos novos, aprende conceitos, então ele está ali no recordar, no compreender, no lembrar. E na aula, né, no momento presencial, ele vai fazer todas essas coisas. Ele vai aplicar, analisar, avaliar, vai criar. E, no fim, ele consegue usar todos os pontos, todas as habilidades cognitivas dele. Aqui na universidade, nós temos um espaço especialmente elaborado para que a gente possa aplicar, por exemplo, a sala de aula invertida. Recentemente foram inauguradas as salas tecnológicas do 3º andar,
Então a gente vê uma disposição diferente de espaços em que os alunos podem trabalhar em grupos. Eles podem, se vocês visitarem as salas, eu recomendo bastante que vocês as visitem. Elas têm bastante tomada, os alunos podem levar os computadores, tem internet, e ela tem uma lousa interativa, que é um recurso bastante interessante para os docentes. Então, o professor preparou o vídeo, separou os links, separou os textos, separou o material, separou as separatas e distribuiu para os alunos. Só que agora, então, a gente não pode simplesmente transformar, trazer essa nossa nova estratégia e deixá-las na sala de aula de uma maneira tradicional. Então a gente também tem que inovar, a gente tem que fazer que o aluno aplique tudo aquilo que ele aprendeu no período pré. Então o que eu proponho? O que a gente deve propor para o estudante? Que ele experimente, que ele resolva um problema, né? Que ele use situações de problematização, que ele faça jogos em cima do material, que ele simule situações. Né? Então, na área médica, ele aprendeu um sinal propedêutico, agora ele vai aplicar, ele vai usar. Que ele faça projetos em cima do que ele aprendeu. Que ele instrua, que os melhores alunos possam instruir os alunos com mais dificuldade. Que eles resolvam o problema. Isso aqui, essa figura mostra uma associação entre aquilo que eu lhes falei sobre Mazur, lá da instrução por pares, e a sala de aula invertida. Então, o fluxo é muito parecido. O professor elabora a tarefa, envia para os alunos leem o material. No momento que eles lerem o material, eles respondem questões. Isso aqui a gente já colocou de novo, então é uma coisa nova. Então agora, lembra que eu falei? Eles estudavam os materiais, respondiam questões. Eles enviam para o professor. O professor, no momento que ele analisa essas questões, ele planeja o que ele vai fazer, né? E aí, na sala de aula, ele pode, por exemplo, realizar uma breve exposição oral, ele pode também apresentar o teste, ele pode fazer outro teste, e aí ele vai fazer, ele pode usar esse outro teste usando um clicker, né? A gente hoje pode usar o telefone celular. Existem vários programas que fazem essa função de como se fosse aquele programa de votação, né? E ele faz com que os alunos discutam entre si, né? O melhor aluno ajudando o pior aluno, né? O aluno que foi pior no teste, e eles fazem o teste novamente. Então, a gente consegue associar uma estratégia de sala de aula invertida junto com uma estratégia de instrução por pares. Esse slide também mostra que ele fala do ensino sob medida, que é um ensino personalizado. Então eu posso personalizar para o aluno. Então o nosso esquema que a gente tinha, a gente já trocou. A gente já pode fazer assim. Preparamos várias situações, né? Preparamos vídeos, textos e tal. Fazemos um teste conceitual. Durante o momento da aula a gente faz uma metodologia ativa. E no pós-aula a gente vai fazer revisão dos conteúdos, complementação das atividades e cria-se um novo tópico. Quando a gente faz tudo isso na sala de aula, imagine nós, professores, vários grupos fazendo a mesma atividade, atividades diferentes. Então um grupo está lá no computador trabalhando com um jogo, um grupo está aqui fazendo uma simulação, um grupo está sendo instruído por par, um grupo está resolvendo problema. A gente cria o que a gente chama de caos organizado dentro da sala de aula, em que o espaço múltiplo de diferentes conformações faz com que os alunos se distribuam, que eles participem ativamente da atividade. Então a nossa sala de aula tecnológica, por exemplo, era um espaço apropriado para esse tipo de atividade. Na parte teórica, o Bergman define que existem 4 pilares da sala de aula invertida. Então ele associou cada letra a um pilar. Então um ambiente flexível, uma cultura de aprendizagem, um aprendizado intencional, ele tem o professor como educador. Em português, a gente
define assim, um ambiente flexível, então ele cria os espaços onde os alunos aprendem, são flexíveis, e a sequência de aprendizagem, a sequência é flexível para cada estudante, né? O aluno, a mudança, aconteceu uma mudança, né, no L aconteceu uma mudança para ser centrada no aluno, o estudo dirigido, né, o conteúdo dirigido aos alunos, a gente personaliza o que o estudante deve estudar, e o trabalho do professor também é aumentado. Né? Ele tem que fornecer feedback, ele tem que preparar o material, ele tem que trabalhar. Por isso que eu sugiro a todos vocês assim, que não façam uma inversão. Amanhã eu vou começar a fazer sala de aula invertida. Eu acho que, num primeiro momento, eu acho que a gente poderia fazer esse trabalho, usar isso como uma ferramenta. Nesse momento eu vou usar a estratégia sala de aula invertida. Tá bom? Na literatura existem diversos benefícios descritos para a sala de aula invertida. Então ela melhora o desempenho acadêmico, então tem vários estudos, né? Então esse primeiro estudo que eu vou mostrar para vocês é um estudo de uma meta-análise de 45 estudos de sala de aula invertida, em que o pesquisador diz que que os modelos blended, né, os modelos híbridos, quando utilizados, eles melhoram o desempenho acadêmico do estudante, muito mais que quando o aluno está face a face com o professor, ou ainda quando o professor, ou quando é só online. Então esse modelo blended é muito melhor do que os outros modelos. Mais um benefício que eu vou mostrar para vocês vem da área da educação médica. E esse artigo ele estudou a eficácia da sala de aula invertida na graduação em medicina. E ele mostrou que os estudantes tinham um maior engajamento, uma maior interação entre os estudantes, né, a habilidade de falar, de conversar. O conteúdo era estudado com maior profundidade, o aluno estudava mais tempo, ele via que aumentava o feedback. Porém, ele ressalva que o professor, né, dependia do conhecimento de tecnologia do professor. Então, nem todos os professores estavam capacitados no momento de trabalhar com sala de aula invertida. Outro estudo que eu trouxe para vocês era para mostrar para vocês que isso também funciona e é de onde se origina da educação média e da educação fundamental. Então, alguns professores, né, e eu trouxe também para mostrar para vocês que isso não é exclusivamente da área médica, não é da exatas, não é da humanas, mas que melhora o desempenho dos alunos. Então, esse professor aqui usou numa escola na Índia, ele mostra que aumenta tanto a performance em ciência quanto em história dos estudantes. Outros resultados importantes, né, aqui em educação superior, esse estudo mostra que existe uma evidência de melhora do desempenho acadêmico na satisfação dos alunos e docentes que utilizaram sala de aula invertida, porém, ainda não está concluído se isso realmente mexe com outras habilidades, por exemplo, habilidades comunicativas na educação do século XXI. Na literatura também existem motivos de melhora na aprendizagem, que respeita o ritmo de aprendizagem do estudante, que personaliza o estudante, que atende um maior número de estudantes. Então, tudo isso seriam benefícios da sala de aula invertida. Porém, existem desafios. Como vamos fazer o momento assíncrono? Será que vale a pena a gente dar vários artigos para o estudante estudar em casa? Será que ele vai fazer isso? Será que ele vai ter maturidade para responder tudo isso? Qual será a motivação do estudante para estudar? Pense que a gente está falando aqui em uma disciplina só. Imagina um aluno fazendo 5, 6 disciplinas, trabalhando à noite. Como ele vai fazer para fazer isso no momento fora da sala de aula? Existem também problemas técnicos. Por exemplo, vamos supor que a internet da universidade não funcionou naquela semana, né? E aí a gente vai perder todo o trabalho. Como a gente vai fazer? Né? Existe também um problema estrutural de como a gente vai fazer essa cisão entre o modelo tradicional e o modelo invertido. Quem vai dar suporte técnico? Né? Vamos supor que deu problema no fim de semana. Quem vai dar suporte técnico? Professor? E a gente tem que pensar também nos projetos pedagógicos do curso. Né? Eu preciso prever que existirá um momento à distância. Né? Eu preciso prever que existe um momento que o estudante vai estudar fora. Será que isso não vai ser computado? Então a gente tem que discutir tudo isso.
Então, não esqueçam do nosso encontro presencial, que acontecerá no dia 8 de junho, ou às 14, ou às 16 horas, lá nas salas tecnológicas do terceiro andar. Aguardo todos vocês lá. Até lá, bom estudo